Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. E hoje, mais uma vez, nós estamos dando continuidade a este trimestre, né, que tem nos agregado tanto. As epístolas paulinas, elas são fantásticas e elas, além de ter uma teologia riquíssima, elas nos apresentam também uma prática maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele era um exímio, ele tinha muita habilidade em combinar essas duas faces da vida cristã, tanto a vida teológica mais teórica, mais dogmática, quanto a vida prática. E ele mostra isso ao longo das suas epístolas. Aquelas epístolas que nós temos estudado nos têm mostrado isso. Filipenses, Colossenses, agora primeiro aos Tessalonicenses, nos tem apresentado essa maestria argumentativa do apóstolo Paulo. Porém, antes de iniciarmos aí a nossa lição de fato, quero pedir a você para que curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. O projeto está crescendo, Deus está abençoando e nós contamos com vocês, ok? Se quiser esse material que está na tela de vocês, né, que nós estamos apresentando, é só me chamar no WhatsApp que eu vou colocar aí agora. Me chama lá, fala teu nome, fala de onde você é e me peça um material. Você pode também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para professores de escola bíblica dominical, ok? Lição de número 10. Nosso objeto de estudo é o capítulo 2 e o capítulo 3 da primeira epístola aos Tessalonicenses. A integridade do pregador do evangelho. Por que que o título desta lição é justamente esse? Porque nesses capítulos, o apóstolo Paulo está mostrando a forma como ele havia procedido na pregação da mensagem de Cristo entre os tessalonicenses. Inclusive, lembrando que eu falei, né, no início da nossa aula, o apóstolo Paulo ele se constitui como sendo um parâmetro para nós, um paradigma de missionário cristão, um paradigma de líder, de apóstolo, de servo de Cristo. A forma como ele descreve o seu comportamento aqui, nós vamos ver de uma forma mais detalhada ao longo desta aula, desta exposição, é para nós sim um exemplo a ser seguido. Então, tanto eu, que estou ministrando esta aula, que estou ministrando este subsídio, quanto você que está ouvindo e que posteriormente também vai ministrar a sua aula na tua igreja, você deve ter como ponto de partida a exemplificação do apóstolo Paulo. Aliás, ele podia dizer, né, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. O texto áureo está no capítulo 2, versículo 5, que nos diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Eu poderia discorrer esse versículo de várias formas, inclusive mostrando alguns aspectos dele, porém, o que eu preciso mostrar para vocês aqui agora, o que eu preciso expor a vocês aqui agora, é essa sinceridade do apóstolo Paulo. Paulo diz de uma forma muito acertada, né? Nós nunca usamos de linguagem de bajulação. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo é um parâmetro de missionário cristão para nós? Olha só o que ele fazia, irmãos. Ele não precisava, vou mudar a expressão aqui, tá? Para a gente entender melhor. Ele não precisava ficar puxando o saco de ninguém. É simplesmente isto que ele está falando para nós. Ele não precisava ficar paparicando ninguém, ele não precisava ficar fazendo média com absolutamente ninguém. Olha só o que ele está falando. Nem de intuitos gananciosos. E aqui eu preciso expor uma máxima para vocês, meus irmãos. Isso vai servir para a sua vida ministerial. Você que quer ser pastor, você que quer ser professor, lembre-se disto que eu vou falar aqui agora, tá? As pessoas que bajulam, as pessoas que puxam saco, as pessoas que paparicam os outros, via de regra, elas têm intuitos gananciosos, meus amados. E nós não podemos esquecer disso, porque o apóstolo Paulo está deixando isso bem claro.
É como se ele estivesse dizendo, gente, quando eu preguei entre vocês, eu preguei a mensagem de Cristo, eu preguei a palavra de Cristo, eu não fiquei enfeitando a minha mensagem, eu não fiquei fingindo ser quem eu não sou para agradá-los. Inclusive, ele vai falar isso ainda no versículo 4. Como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então, aquele que procura agradar aos homens, ele desagrada a Deus. Então, percebam este tato do apóstolo Paulo em relação à vida ministerial, que muitos nos nossos dias não têm. Muitos não percebem isso, meus amados. Infelizmente, as igrejas evangélicas, e eu digo isso com um imenso peso no coração, elas se tornaram uma espécie de show business, né? Onde as pessoas elas querem simplesmente aparecer, elas querem simplesmente mostrar algo que elas não são, elas querem brilhar, né? Essa que é a mais pura realidade, elas querem ali ser a estrela da noite, mostrando quão poderosas elas são, seja no sentido financeiro ou na sua fala, não é isso? Então, infelizmente, isso virou um terreno fértil, né? Para bajuladores, para pessoas que têm intentos ou intuitos gananciosos. Porque em muitos locais, você ter uma liderança, né, você ser uma liderança, ou você ser um pregador, você subir em determinados púlpitos, é sinônimo de uma certa fama. Você consegue que algumas portas sejam abertas para você. E muitas pessoas, para chegarem, atingirem esta posição, elas acabam bajulando pessoas, entende? E esta exposição é necessária para que nós venhamos a formar o nosso caráter, meus caros. Não só nós aqui, professores, mas também da nossa classe. Muitos ainda estão presos nesta ideia de bajular o seu próximo. E bajular pessoas que não merecem a nossa atenção, porque são pessoas muitas das vezes de mau caráter, e aí quem bajula com este intuito é o mau caráter. Eu estou me atendo bastante neste ponto, porque o apóstolo Paulo começa a argumentação dele a partir daí. Tá? Depois ele vai citar outras coisas, lembrando que basicamente o título do capítulo 2 e do capítulo 3 é o proceder ministerial do apóstolo Paulo entre os tessalonicenses, tá? Então ele está escrevendo essa parte aqui da epístola para mostrar como ele procedia, para mostrar como foi ali o seu comportamento entre eles, e é por isso que ele parte deste princípio, ok? Ele poderia ser o mais moral possível. Se ele fosse ali um bajulador, a sua moralidade não valeria de nada, muito pelo contrário, ela cairia por terra, tá? A verdade prática nos diz: tão importante quanto aquilo que fazemos para Deus é a motivação pela qual fazemos. Então o bajulador, qual que é a grande questão, né? Ele elogia, ele dá sorrisos, ele se mostra ali uma pessoa maravilhosa, não porque ele de fato o seja, mas por conta dos intentos dele. Não é isso? É por isso que a nossa verdade prática está falando basicamente sobre a ortopraxia e também a nossa intenção. É lógico, né? Muitas das vezes, julgar intenções é meio complicado, né? A gente não sabe o que passa no coração das pessoas. Porém, nós podemos julgar intenções que partem de nós mesmos. Então, talvez seja até um exercício importante para nós, professores, e para sua classe também, né? A gente começar a pensar: aquilo que eu estou fazendo na igreja, aquilo que eu estou fazendo na vida ministerial, qual o intuito disso? Qual a motivação disso? Será que esta motivação ela se trata de algo positivo para o reino dos céus? Não é isso? Para o reino de Deus? Então, aqui fica um exercício ali de autoanálise, e isso é proposto, sim, neste capítulo, porque o apóstolo Paulo está sendo muito feliz naquilo que ele está falando. Objetivos da lição: declarar o compromisso de testemunhar o evangelho com fidelidade,
sendo fiel a Deus e aos seus propósitos, não simplesmente ao meu projetinho pessoal, recusar ministrações contrárias ao testemunho bíblico. Então, nosso dever como cristãos é isto, é barrar as heresias, é barrar aquilo que é contrário à palavra de Deus, é barrar aquilo que é contrário ao testemunho bíblico. Todos nós temos autoridade e dever para se levantar contra isso, tá? Compreender a importância de resistirmos às tribulações em nome do evangelho, ok? Então nós temos que resistir às tribulações em nome de Cristo e em nome do evangelho. Divisão natural do texto. Dos versículos 1 ao 12, o ministério de Paulo entre eles, que é o que nós já estamos falando aqui, né? A forma como o apóstolo Paulo se comportou entre eles. Dos versículos 13 ao 16, é a recepção deles em relação à palavra, tá? Por exemplo, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois vocês receberam a palavra da pregação, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vocês os que creram. Então, percebam, tá? Graças a este comportamento irrepreensível do apóstolo Paulo, os crentes de Tessalônica puderam confiar que a mensagem dele era uma mensagem advinda do próprio Pai, ok? E aí a gente entra nos versículos 7 ao 20, né, o amor pastoral de Paulo. Ele se comportava desta forma movido pelo quê, meus caros? O amor. Né? A motivação principal do ministério paulino é o amor. A preocupação e o envio de Timóteo, aquilo que ele vai expor no início do capítulo 3, inclusive ele vai deixar bem claro no versículo 1, tá? Que ele preferiu ficar sozinho em Atenas. Então imagina que Timóteo fosse o fiel ajudador dele durante este ministério, mas ele percebeu que a necessidade maior fosse a estadia de Timóteo lá em Tessalônica, e por isso ele percebeu, olha, talvez seja mais interessante que eu fique sozinho neste momento, para que Deus seja glorificado entre os tessalonicenses. E por último, né, dos versículos 6 ao versículo 13, a alegria e as orações de Paulo. Então tá tudo bem estruturado aqui, irmãos. Percebam que basicamente em todos os subsídios que eu ministro, eu deixo aqui a divisão natural do texto para vocês. Isso aqui não é à toa, meus caros. Quando você está lendo o texto, é interessante que você separe esta divisão de uma forma mental, de uma forma visual. Tá? Isso aqui vai favorecer o seu entendimento, não somente o seu entendimento, mas também a exposição, tá? Outra coisa também, vocês estão percebendo que eu tô tossindo e falando bem devagarzinho, porque a minha garganta, irmãos, tá só por Deus, tá? A gente anda falando bastante ultimamente, graças a Deus, e às vezes a garganta cobra, né? Então percebam aí a divisão natural do texto, isto é importante para nós termos ciência disto, e você poder fazer essa divisão na sua mente ao ler o texto, entender quais são essas divisões, tá? Percebam que a chamada é divisão natural, ou seja, não está dividida entre capítulo e versículo. Muitas das vezes tem versículo, irmãos, na Bíblia que ela vai dividir no meio, dentro da divisão natural, tá? E você, como leitor ávido da Bíblia, é necessário que você tenha proficiência para entender isso, tá? Para bater o olho e já conseguir enxergar. O ministério de Paulo. Paulo relembra sua postura íntegra. Então, olha, percebam ali, né, o versículo 2 do capítulo 2. Havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como nós já expusemos na última epístola que nós ensinamos, né? Tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano. Então a motivação de Paulo era uma motivação pura. Ele não queria enganar ninguém, ele não queria trazer a mensagem de Cristo para benefício próprio. Inclusive, ao longo desta sessão, ele vai dizer, olha, eu trabalhei para não ser pesado para vocês. Eu poderia exigir ali, ele deixa isso bem claro, irmãos, ele poderia exigir ali uma certa ajuda de custo, né, para o ministério dele, mas ele entende que ele seria pesado para os irmãos, né, e infelizmente cá entre nós aqui, neste canal, que muitos obreiros
Muitas lideranças do século XXI não têm essa visão, na é verdade. Muitos não entendem o peso que muitas das vezes, depender ali única e exclusivamente da igreja, ainda mais quando a igreja é pequena, né? E às vezes o cara, ele tá ali como sendo o pastor de uma igreja grande, e aí que ele suga mesmo. Não tô falando que é assim em todos os casos, tá, irmãos? Não confundamos as coisas. Mas eu estou dizendo que a muitos falta esse tato, essa preocupação, tá? Eu não falo nem que é visão, mas realmente é preocupação. Muitos aí com salários altíssimos, altíssimos, não é isso? Sem necessidade alguma para um ministro de Deus, mas quem sou eu para julgar, né, irmãos? Nós, como igreja, precisamos ter essa visão aí e rechaçar essas lideranças. É nosso dever, viu, irmãos? É nosso dever. Versículos 13 ao 16, como falei, a palavra recebida, né? Ou seja, a forma como os cristãos de Tessalônica receberam a mensagem do apóstolo Paulo. Os tessalonicenses recebem a palavra como palavra de Deus. Lembra que eu conectei esta sessão à última, ou seja, eles receberam a palavra desta forma graças ao procedimento do apóstolo Paulo. Então, da forma como ele havia se comportado, ele pôde fazer com que os crentes botassem mais fé, tá? Na mensagem dele. E realmente isso é fato, irmão. Se nós temos um proceder digno da vocação com que Deus nos deu, a nossa autoridade é muito maior. Se eu me comporto como um moleque, como um garoto, irmãos, no reino, né, na comunidade, infelizmente o respeito é relativo a isso, né? Ação da palavra na vida deles, então eles não somente receberam a palavra, mas como também eles foram imitadores, ou seja, a palavra agiu na vida deles, inclusive até o ponto que eles até enfrentaram sofrimentos, tal como os da igreja da Judéia. Então, a palavra agiu de tal forma que eles puderam resistir a este sofrimento. Não só resistir, mas muitas das vezes, né, este sofrimento, esta perseguição vem quando nós cumprimos a palavra, quando nós cumprimos a mensagem. Essa aqui é a mais pura realidade no reino de Deus, irmãos. Infelizmente, isso para a glória do cristão, quando nós cumprimos a vontade de Cristo, nós somos perseguidos e injuriados. Não é isso que Jesus fala? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vocês, não é isso? Estou parafraseando aí as palavras de Cristo, quase de maneira exata, mas vejam que é desta forma, não é? Versículo 17 a 20, o amor pastoral, lembrando que eu deixei bem claro que a motivação do apóstolo Paulo no ministério dele é o amor. Então, por que ele se preocupava tanto com os crentes? Porque ele era alguém que os amava. E, infelizmente, trazendo essa mensagem de uma forma mais contemporânea, será que nós, como professores, amamos as nossas classes? Será que nós, como líderes, amamos os nossos liderados? Será que a nossa liderança nos ama? Ou será que o amor é a posição, o amor é ao microfone, né? Nós precisamos ter aí essa análise de nós mesmos e também da nossa liderança, irmãos. O apóstolo Paulo, a palavra nos chama a esta autoanálise e esta análise do cenário o tempo todo, ok? Paulo sente saudade, tenta revê-los, porém ele vai encontrar alguns obstáculos espirituais, inclusive no próprio versículo 18 ele vai dizer, né, Satanás nolo impediu, ou seja, fomos impedidos por um obstáculo espiritual, obstáculo maligno. Os discípulos de Paulo eram como sua glória e coroa, olha o que ele vai dizer no versículo 20, na verdade vocês são nossa glória e coroa, e gozo, e alegria. O que isto significa, meus amados? O deleite do apóstolo Paulo era ver os crentes de Tessalônica, era ver os seus liderados firmes em Cristo. Olha só, o deleite do líder, você professor, você líder, a sua alegria tem que estar ali na vida espiritual sadia dos seus liderados. Agora nós entramos finalmente no capítulo 5, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, a preocupação de Paulo, como eu falei, ele envia Timóteo a Tessalônica, ficando ele sozinho em Atenas, sem se preocupar consigo mesmo,
porque o amor que ele tinha pelos crentes de Tessalônica era tão grande que ele preferiu ficar sozinho, sem talvez ali um apoio no ministério dele, sabendo das dificuldades que ele poderia enfrentar, mas mesmo assim ele enfrentou. Temor, isso aí, né, o temor de que fossem abalados, que está escrito ali, era temendo que a fé dos crentes de Tessalônica fossem abalados por conta das tribulações em que eles estavam inseridos. E além disso também, o apóstolo Paulo faz uma previsão de sofrimento, tá? Olha ali, versículo 3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vocês mesmos sabem que para isso fomos ordenados. Então ele está dizendo, olha, eu estou sofrendo porque Cristo me chamou para isso, para sofrer pelo evangelho, tá? Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vocês sabem. Então ele está dizendo, olha, quando eu estava em Tessalônica, eu havia dito a vocês que a gente sofreria pelo evangelho. E vocês sabem que isso aconteceu. Então ele nunca enganou eles, irmãos. Ele nunca chegou neles e olha, gente, agora vocês vão aceitar Jesus, vocês vão parar de sofrer. Isso é mentira, irmãos. Tem uma certa igreja aí, né, uma grande Babilônia. Hoje eles não têm mais isso, pelo menos eu não vejo mais. Mas eles colocavam uma placa na entrada dos templos deles, dizendo, pare de sofrer. Pelo amor de Deus, é muito engano. É muita malícia, é muita inocência, né? É muita mau caratismo mesmo. Dizer que alguém vai parar de sofrer porque aceitou Jesus, muito pelo contrário. Pode ser que os sofrimentos desta pessoa se intensifiquem, porque agora ela está seguindo a Cristo. Alegria e oração, agora dos versículos 6 ao 13, é a sessão final, tá? E ele vai falar a respeito das boas notícias trazidas por Timóteo, o consolo e o ânimo, oração por crescimento e amor, e a santidade que os crentes devem preservar até a vinda de Cristo. Irmãos, nós temos que expor estes capítulos que são propostos para nós com fidelidade. Então eu falo sempre para vocês, terminem a lição. Pode ser que às vezes você não consiga, porque surja muita pergunta, muito comentário, muito desdobramento, mas terminem a lição, irmãos. Olha só como eu consegui terminar o capítulo 3. Orientações ao professor. Enfatize a postura pastoral de Paulo como modelo, nós fizemos isso. Mostre a centralidade da palavra em cada parte do capítulo, ou seja, a palavra era ali o guia do apóstolo Paulo. Mesmo ele sendo motivado pelo amor, né, a palavra era sempre aquilo que deveria ser prezado. Então os obreiros, os missionários, os evangelistas devem se portar de acordo com a palavra. Aplique cada divisão à realidade da classe, então explicação sem aplicação não vale, tem que aplicar, como nós fizemos aqui algumas vezes, contemporaneizando a mensagem. Estimule perguntas e participação, esse é um dos pontos mais importantes das orientações, tá? E termine com uma reflexão prática, como nós temos aí na nossa lição. A aplicação pessoal. Sonde o seu coração e pergunte a si mesmo se aquilo que está fazendo é mesmo para a glória de Deus. Meus irmãos, este foi o nosso subsídio de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Como eu disse, no próximo trimestre tem novidade, e agora ao longo do mês de dezembro eu vou começar, né, da segunda metade do mês de dezembro para frente, a alertar vocês. Então que Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser.